Romanos capítulo 8, versículo 28, está escrito assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Tome o seu assento, por favor. Meus irmãos, essa carta escrita aos Romanos, ela vai ser escrita por um dos maiores homens que fundou igreja aqui na face da terra, a saber, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, a escrever esta carta aos Romanos, no capítulo 8 e no versículo 28, ele vai afirmar claramente, inquestionavelmente, dizendo: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados para o seu propósito. O apóstolo Paulo, ele começa dizendo: sabemos. Aqui é uma declaração de certeza. Aqui é uma afirmação. Aqui é uma declaração com firmeza. Ele está dizendo: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Sabemos está no plural e não no singular. Se fosse no singular, estava escrito eu sei. Mas, como está no plural, sabemos, é porque o apóstolo Paulo está escrevendo esta carta para os cristãos de Roma, que sabiam que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as pessoas sabem a qual o apóstolo Paulo está escrevendo esta carta, que tudo que acontece na vida é para o bem, seja ruim, seja bom, seja bênção, ou seja momentos ruins da nossa vida. Essas pessoas que o apóstolo Paulo está escrevendo, sabe que todas as coisas vai cooperar para o bem daquele que ama a Deus. É uma declaração com certeza. E essa declaração que o apóstolo Paulo está citando em Romanos, nos dá uma segurança maior, nos dá uma confiança maior. É nós sabermos que durante a circunstância, nós temos que olhar para Jesus. Essa declaração do apóstolo Paulo, dizendo, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem, é uma declaração com certeza, com firmeza. E essa declaração ele está demonstrando que independente da circunstância que o homem passa, independente das intempéries que bate na nossa porta, independente da luta que surge contra nós, nós temos uma certeza. Nós sabemos que todas estas coisas vai cooperar para o bem. Então nós temos certeza de que tudo que acontece em nossa vida coopera para o bem. Tudo que acontece em nossa vida nos leva para o bem. Tudo que acontece em nossa vida nos empurra para o propósito de Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam. Nós temos certeza que tudo que passa em nossa vida vai nos levar para o bem. Que tudo que acontece em nossa vida, o final vai ser final de bênção. E todos nós que estamos aqui, assim como o apóstolo Paulo, assim como os crentes de Roma, também sabemos que tudo que acontece na nossa vida não é para nos matar, não é para nos humilhar, não é para deixar nós na lona, mas tudo que acontece em nossa vida, seja bom ou seja ruim, vai nos levar ao triunfo, vai nos levar ao propósito de Deus. Nada que acontece em nossa vida é por acaso. Tudo que Deus permite que aconteça na nossa vida, sempre tem um propósito de Deus por trás.
E isso nós temos essa certeza. E sabendo dessa certeza, nós passamos pela luta com firmeza. Sabendo dessa certeza, nós passamos pela luta com mais firmeza. Sabendo dessa certeza, passamos pela luta com a cabeça erguida. Sabendo dessa certeza, nós não recuamos. Sabendo dessa certeza, nós não esmorecemos. Sabendo dessa certeza, nós não entregamos os pontos. Sabendo dessa certeza, nós cantamos chorando. Sabendo dessa certeza, pregamos chorando. Sabemos dessa certeza, oramos sem vontade. Sabendo dessa certeza, abrimos a igreja sem vontade, mas abrimos. Sabendo dessa certeza, jejuamos sem querer, porque nós sabemos que tudo que passa em nossa vida, que todas as coisas que tem na nossa vida, que todas as circunstâncias ruins da nossa vida, vai nos levar para o propósito de Deus. A Bíblia, ela me dá um exemplo de pessoas que sabiam que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E um dos exemplos dentro da Bíblia Sagrada é Jó. Jó, ele passou por perdas materiais, passou por perdas na área da saúde, passou por perdas familiares. Só que Jó tinha uma certeza em seu coração. Ele sabia que tudo que acontece estava no controle de Deus. Ele sabia que tudo que acontece estava debaixo da direção de Deus. Ele sabia que tudo que acontece, o final vai ser um final de bênção e vai ser um final de triunfo na vida do ser humano. E nada melhor do que Jó para saber desta coisa. E ele sabia com toda certeza, sabia com toda convicção, que tudo que acontece na nossa vida vai nos levar para o triunfo, vai nos levar para o propósito de Deus. Uma pessoa que era reto, temente a Deus, era íntegro e se desviava do mal. Quando de repente tudo vai virar na vida de Jó, quando de repente as coisas não vão mais dar certo na vida desse homem, e tudo acontece quando os filhos de Deus se apresentam perante o Senhor. A Bíblia diz que também que Satanás foi junto com eles, e a Bíblia vai dizer que Deus começa um diálogo com Satanás, dizendo: observaste o meu servo Jó, homem temente a Deus, íntegro, reto e que se desvia do mal. Satanás vai dizer para o Senhor, ele teme o Senhor por alguns motivos. Um dos motivos é: o Senhor tem protegido ele, protegido a sua casa e protegido tudo que ele tem, e as obras das suas mãos o Senhor tem abençoado. Aí Satanás vai dizer para Deus: toca em tudo que ele tem e ele vai blasfemar na tua face. Então Deus vai dar uma ordem para Satanás dizendo: tudo que ele tem está nas suas mãos, mas poupe a sua vida. A Bíblia diz que tudo começa a dar errado na vida de Jó. E a primeira coisa que Jó perde os gados, as ovelhas, os camelos, as jumentas e os bois. Depois, Jó vai perder os seus filhos. Mas a Bíblia vai dizer que mesmo assim, Jó não blasfemou diante da face do Senhor. Outro dia em que os anjos de Deus vai se apresentar perante o Senhor, Satanás vem com ele de novo, porque eles têm que reverenciar o Todo-Poderoso, e Satanás também tem que prestar continência ao Deus Todo-Poderoso. Ele vai fazer a mesma pergunta: observaste o meu servo Jó? Com tudo que ele passou, ele ainda não blasfemou. Satanás vai dizer: toca na sua pele, toca nos seus ossos, e verás que ele blasfemarás na tua face. Deus vai dar uma ordem para Satanás dizendo: a sua vida, a sua pele está nas tuas mãos. Toca na saúde, mas poupa-lhe
a vida. A Bíblia diz que Satanás colocou em Jó uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Até então, Jó não está entendendo nada. Até então, Jó não está compreendendo nada. Aí a Bíblia diz que Jó se assenta sobre a cinza e com um pedaço de telha, Jó começa a se coçar. A chaga era tão maligna que foi da planta do pé até o alto da cabeça. E Jó não está entendendo nada. Mas a Bíblia diz que em tudo isso, com as perdas materiais, com a perda familiar e com a perda na área da saúde, Jó não blasfemou contra Deus. Mas Jó tinha uma convicção. Ele sabia que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu vou provar. Jó capítulo 19 e no versículo 25 Jó vai dizer: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Ainda verei a Deus na minha carne, verei o Senhor. Jó tinha uma certeza, mesmo não sabendo a luta e a causa dela. Jó vai gritar: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Jó, não sabendo da luta, no capítulo 42 e no versículo 2, Jó vai bradar bem alto: eu sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Jó não sabia, Jó não entendia a luta, mas uma coisa Jó sabia: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Jó sabia disso ao ponto, no meio da luta, não blasfemar. Jó sabia disso ao ponto, no meio das perdas, não blasfemar. Jó sabia disso e ele vai bradar: eu sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Aleluia! Todas as coisas cooperam e nós sabemos disso. Só que Satanás ainda não mudou a sua estratégia, assim como ele fez com Jó, incitando a Deus a colocar Jó na prova, porque Satanás dizia: ele só te adora porque você guarda ele, ele só te adora porque você protege sua casa, ele só te adora porque você protege tudo que ele tem, ele só te adora porque você protege e abençoa as obras das suas mãos. É Satanás dizendo para Jó: ele só está na igreja porque você tem abençoado a sua casa, ele só está na igreja porque você tem abençoado a sua família, ele só está na igreja porque você tem abençoado os seus bens materiais, ele só está na igreja porque tudo que ele faz o Senhor prospera. Mas toca nele, toca na saúde, toca na família, toca nos bens, toca em tudo que ele tem, e ele vai blasfemar na tua face. Só que Satanás quebrou a cara, porque Jó não adora a Deus pelo que ele tem. Jó não adora a Deus pela casa que ele tem. Jó não adora a Deus, aleluia, porque Deus protege ele. Jó não adora a Deus porque Deus protege tudo que ele tem. Jó não adora a Deus porque Deus abençoa as obras das suas mãos. Jó adora a Deus pelo que ele é e não pelo que Deus faz. E ele vai gritar com toda a voz e com todo o fôlego de vida, dizendo: eu sei que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedidos. O apóstolo Paulo vai escrever: sabemos, uma declaração de certeza, uma declaração que não expressa dúvida. Ele sabe que tudo que acontece é para o nosso bem. Ele continua: sabemos que todas as coisas significa que coisas boas e coisas ruins, tudo isso vai nos levar para o propósito de Deus. Todas as coisas significa tudo, é isso mesmo. Todas as coisas significa tudo. Alguém pensa que todas as coisas que acontecem não nos leva para o propósito de Deus, mas leva, tanto as coisas boas como as coisas ruins, nos leva para o propósito de Deus. Um exemplo na Bíblia Sagrada, que todas as coisas nos levam para o bem e para o propósito de Deus, é na vida de José.
José, com 17 anos de idade, passou por uma luta que ele nunca pensou que ia passar na vida. A Bíblia diz em Gênesis 37, verso 24, ele é lançado na cisterna. Gênesis 37, verso 28, ele é vendido pelos irmãos. Gênesis 39, verso 20, ele é lançado no cárcere. Gênesis 40, verso 23, ele é esquecido. Mas em Gênesis 41, versículo 9, ele é lembrado pelo copeiro. Em Gênesis 41, versículo 40, ele é lembrado. Só que em Gênesis 50, verso 20, ele vira governador do Egito. Aleluia, louvado seja Deus. Ao ponto de José, no capítulo 50 e no versículo 20, ele vai bradar dizendo: vocês intentaram mal contra mim, mas Deus tornou o mal em bem para conservar a vida, como se vê no dia de hoje. O que José está dizendo é que todas as coisas cooperam para o bem. Os irmãos venderam e estavam empurrando ele para o propósito. Os irmãos jogaram na cisterna e estavam jogando ele para o propósito. Quando ele foi esquecido pelo copeiro, também estava jogando ele para o propósito. Quando ele foi esquecido no cárcere, parecia que era o mal, mas era obra de Deus jogando ele, empurrando ele para o propósito. No final disso tudo, está José como governador do Egito, os irmãos dobrados perante os seus pés, e ele vai dizer: vocês me lançaram na cisterna, vocês me venderam, eu fui acusado, fui para dentro do cárcere, mas tudo isso cooperou para o bem, para o que está acontecendo nos dias de hoje. Deus intentou isso e transformou isso para o bem. A palavra de Deus aqui é essa. Não sei se você foi lançado na cisterna, não sei se você está sendo vendido pelos irmãos, não sei se você está sendo esquecido por alguém, mas eu quero te dizer que tudo isso, alguém está pensando, é para o mal, mas Deus vai transformar tudo isso para o bem, só para te empurrar para o propósito de Deus. Se você está sendo esquecido, se você for jogado na cisterna, se arrancaram sua capa, se você foi vendido, lançado dentro de um cárcere, Satanás está olhando e está dizendo: agora vai morrer, agora vai desistir, agora vai voltar para trás. Muito pelo contrário, é Deus usando as circunstâncias só para te empurrar para o propósito que Deus tem na tua vida. A palavra de Deus aqui é essa: se mantenha firme, não volte para trás, não volte para a velha vida, não deixe de cantar, não deixe de orar, não deixe de louvar, não deixe de servir, não deixe de ser crente pentecostal, porque tudo que está acontecendo na tua vida é para te empurrar para o propósito que Deus tem na tua vida. Glória a Deus. Sabemos, declaração de certeza, todas as coisas ruins ou boa nos levará para o propósito de Deus. E ele vai dizer: cooperam para o bem. O bem significa que tudo que acontece em nossa vida vai cooperar para o bem. Aqui o bem significa crescimento espiritual. O bem significa amadurecimento espiritual. O bem significa mudança de atitude. O bem significa mudança de caráter. O bem significa para que eu seja um pai melhor. Todas as coisas vai cooperar para que eu seja um esposo melhor. Todas as coisas vai cooperar para que eu seja um pai melhor. Todas as coisas vai cooperar para que eu seja um adorador melhor. Todas as coisas vai cooperar para que eu seja um pregador melhor. Todas as coisas vai cooperar para eu crescer espiritualmente.
Todas as coisas vai cooperar para que eu amadureça espiritualmente. Todas as coisas vai cooperar para que eu me santifique mais. Todas as coisas vai cooperar para que eu ore mais. Todas as coisas vai cooperar para que eu me dedique mais na obra. Todas as coisas vai cooperar para o bem. Tudo que acontece é para o nosso crescimento. Tudo é para o bem. Para que eu seja alguém melhor. Um pai melhor. Um esposo melhor. Um adorador melhor. Todas as coisas vão cooperar para isso. Para o bem. O apóstolo Paulo, na sua segunda carta de Coríntios, capítulo 12, versículos 7 ao 10. Algo acontece na vida do apóstolo que vai cooperar para o bem. Qual foi o bem? A Bíblia diz que um espinho na carne atormentava o apóstolo Paulo. E a Bíblia diz que ele vai orar a Deus 3 vezes, pedindo para que Deus tirasse o espinho na carne. E a Bíblia vai dizer que o próprio Deus vai responder para Paulo: basta, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O apóstolo Paulo aprendeu que aquele espinho na carne serviu para ensiná-lo que a graça de Deus é maior do que o espinho na carne. A graça de Deus é maior do que a circunstância ruim. A graça de Deus é maior do que a luta. A graça de Deus é maior do que as intempéries. A graça de Deus é maior do que a tempestade. A graça de Deus é maior do que o fogo. A graça de Deus é maior do que o gigante. A graça de Deus é maior do que o espinho na carne que estava em sua vida. A minha graça te basta. É Deus dizendo: aprenda que a minha graça é maior do que o espinho na carne. A outra coisa que o apóstolo Paulo aprendeu é: e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Primeira coisa que o apóstolo aprende com esse espinho na carne, que a graça de Deus é maior do que o espinho. Segunda coisa que o apóstolo Paulo aprende com esse espinho na carne, é que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Ele aprendeu que o poder de Deus não aperfeiçoa aquele que bate no peito. O poder de Deus não se aperfeiçoa naquele que se acha o bam bam bam. O poder de Deus não se aperfeiçoa naquele que bate no peito e diz: eu sou, eu faço. O poder de Deus, ele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. É o apóstolo Paulo aprendendo. Agora eu sei para que serviu o espinho na carne. Foi para o meu bem. Só para me entender que a graça é maior do que o espinho, e só para me entender que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Aleluia! Glória seja dada ao nome, aleluia, de Jesus. Essas coisas que está acontecendo na sua vida é só para você entender que a graça de Deus, ela te basta. É só para nós entender que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Eu não sei qual é a tua fraqueza. É a fraqueza humana, a fraqueza psicológica, é a fraqueza emocional, é a fraqueza espiritual, é a fraqueza da alma. E alguém está dizendo: eu não tenho força para cantar, não tenho força para louvar, não tenho força para pregar, não tenho força para me dedicar. Mas Deus me trouxe aqui só para falar para alguém: todas essas coisas estão cooperando para o teu bem. É só para você entender que Deus não te usa porque você faz. Deus não te usa porque você é inteligente. Deus não te usa porque você é mais bonito ou mais bonita do que os outros. Deus não te usa porque você estudou, porque você é graduado, porque você é doutorado. Não. O poder de Deus, ele vai aperfeiçoar é na tua fraqueza. Sabemos, declaração de certeza, todas as coisas, ruins ou boas, cooperam para o bem, crescimento espiritual,
amadurecimento, mudança de atitude e mudança de caráter. Ninguém muda na terra enquanto está acomodado, sabia? Ninguém muda na terra enquanto está sentado. Nós só lutamos quando há guerra. Nós só brigamos quando há guerra. Nós só sacamos da espada quando há guerra. Nós só levantamos para orar quando há guerra. Só lemos a Bíblia quando estamos na guerra. Só acordamos Jesus orando quando estamos na guerra. Se não tiver a guerra, o crente dorme. Se não tiver guerra, o crente adormece. Se não tiver guerra, ninguém ora, ninguém vem por ciclo de oração, ninguém jejua e ninguém adora a Deus de coração. Aí Deus fala, todas estas coisas vai cooperar para você orar, jejuar, cantar, adorar a Deus em espírito e em verdade. É para o crescimento. Para o bem daqueles que amam a Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aqui eu aprendo. Essa promessa não é para qualquer um. Essa promessa não é para qualquer ser humano. Essa promessa não é para aqueles que vêm à igreja. Essa promessa não é para aqueles que colocam a roupa bonita, vem no domingo, vem nas terças, vem nas quartas. Essa promessa não é para aqueles que cantam. Essa promessa não é para aqueles que pregam. Essa promessa não é para aqueles que faz doutorado, faz curso teológico. Não, essa promessa é para aqueles que amam a Deus. Não é para qualquer pessoa. É para quem ama a Deus. É para quem ama a Deus. Como é que eu mostro que eu amo a Deus? João 14:15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Qual que é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, quem é que ama a Deus? João 14:23. Quem me ama, guarda a minha palavra. O meu Pai o amará, viremos para ele, nele faremos morada. Então eu aprendi que quem ama a Deus, guarda os seus mandamentos. Quem ama a Deus, guarda a sua palavra. Quem é que ama a Deus? São aqueles que adoram e servem a Deus. Jesus vai responder para o diabo no deserto. O diabo oferece os mundos e a sua glória do mundo. E o diabo vai dizer, tudo isso eu te darei se me prostrares, me adorares. Jesus vai responder no capítulo 4, verso 8 de Lucas. Está escrito, Satanás, só ao Senhor teu Deus adorará e só a Ele servirá. Quem ama a Deus, adora só a Deus. Quem ama a Deus, serve só a Deus. Quem é que ama a Deus? Os que amam a Deus são aqueles que adoram em espírito e em verdade. João 4:23. Chegou, vem a hora e já chegou, em que o Pai procura os verdadeiros adoradores e que o adora em espírito e em verdade. Por que espírito e em verdade? Porque tem muito adorador por aí que não adora em espírito e em verdade. Tem muito adorador por aí que adora a Deus da boca para fora. Já na época de Isaías, na época de Jesus, ele repreendeu dizendo, vocês me adoram com a boca, mas o coração está longe de mim. Por que que Jesus está dizendo que quem ama Ele adora em espírito e em verdade? Porque em espírito e em verdade são poucos. Para adorar com a boca tem muitos, mas em espírito e em verdade é poucos. E Deus, Ele está dizendo que essas promessas, elas são para aqueles que amam
a Deus, aleluia. Quem ama guarda o mandamento, quem ama guarda a palavra, quem ama só serve a Deus, e quem ama adora a Deus em espírito e em verdade. Quem se encontra nessas qualidades, nessa noite, essa promessa de Romanos 8:28 vai se cumprir na nossa vida na íntegra. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem, para o bem, para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados para o seu propósito. Você ama a Deus, guarda o mandamento. Você ama a Deus, guarde a palavra. Você ama a Deus, adora e sirva somente a Deus. Você ama a Deus, adore a Deus em espírito e em verdade. Para quem ama e para quem é chamado para o seu propósito. Existem dois tipos de chamada: a chamada geral e a chamada específica. Mas todos nós que estamos aqui fomos chamados por Deus. Todos nós que estamos aqui, não estamos aqui por acaso. Foi o próprio Deus que te escolheu. Foi o próprio Deus que olhou para você e disse: gostei. Essa casa era velha, mal acabada, mas eu gostei. Aí Deus começou a limpar a casa, colocou um alicerce novo, fez dela um ornamento bonito por dentro e por fora. Aí Satanás olhou e disse: não acredito, essa casa estava velha, essa casa estava morumbenta, essa casa estava cheia de poeira, mas agora estou vendo que ela está ordenada, ela está ornada, está bonita por dentro, está bonita por fora. Aí Satanás quer inventar moda e quer entrar dentro da casa, mas quando ele bate na porta, quem abre a porta não é ele, quem abre a porta é o Espírito Santo dizendo: já tem gente morando aqui. Aleluia, já tem gente morando aqui. Você foi chamado para um propósito, e para Deus levar você para este propósito, Deus vai permitir algumas coisas acontecer na tua vida. Para você chegar até o propósito de Deus, Deus vai permitir algumas intempéries acontecer na tua vida. A rejeição, a incredulidade acerca do teu caráter, do teu ministério. Alguém vai falar para você, não vai cumprir. Algumas coisas vão acontecer na tua vida, mas tudo que vai acontecer, o que está acontecendo, é para você ser levado para o propósito de Deus Todo-Poderoso. Davi foi ungido, mas para sentar no trono demorou 13 a 18 anos correndo de Saul. Davi foi ungido, mas com 30 anos sentou no trono. Mas quando ele senta no trono com 30 anos, ele já tinha guerreado lá atrás, ele já tinha se formado lá atrás, ele já tinha adquirido experiência lá atrás. Mas tudo aquilo que aconteceu com Davi, a lança sendo lançada por Saul, os irmãos não acreditando, tudo que aconteceu na vida de Davi, ao ser ungido, foi para o preparo. Ele não sabia, mas tudo estava levando Davi para sentar no trono com 30 anos. Tudo estava levando Davi para o propósito de Deus na sua vida. O que passa na tua casa, o que está passando na tua vida, no teu casamento, na tua área ministerial, não é para te matar. É Deus fazendo assim, ó: estou te levando para o meu propósito. Deus vai te levar para o propósito. E Deus não leva ninguém para o seu propósito em uma Mitsubishi. Deus não leva ninguém para o propósito a geladeira cheia. Não. Vai arrancar toco. Deus não leva ninguém para o propósito que Ele quer de mão beijada. Deus primeiro estreita o caminho.
Para Deus levar Jonas para o propósito, ele afundou 3 vezes, ou seja, desceu. Primeiro desceu para Jope, desceu para o porão, desceu para as profundezas do mar, depois desceu para dentro do ventre do peixe, até chegar no propósito de Deus, que era a cidade de Nínive, para pregar a palavra de Deus Todo-Poderoso. Não sei se você está sofrendo, mas esse sofrimento está te empurrando para o propósito de Deus. Esse aperto está te empurrando para o propósito de Deus. E é bom que você saiba isso, porque quando você passar por isso, você vai passar de cabeça erguida. É bom que você saiba isso, porque você não vai esmorecer nessa transição. É bom que você saiba isso, porque você não vai recuar na luta que está passando. É você olhar para cima e dizer: eu sei que tudo isso vai cooperar para que eu chegue no propósito que Deus tem para a minha vida. A palavra de Deus é essa aqui. Fica firme. Você não vai morrer. O diabo não vai te matar. Pode lançar você numa cisterna. Você pode ser rejeitado pela família como Davi. Você pode descer para o porão, descer para o mar, descer para Jope, descer para o ventre, mas que você vai chegar no propósito que Deus quer, você vai. O conselho pela palavra é esse. Sabendo disso, passe a luta com a cabeça erguida. Porque eu sei que quando isso acabar, o propósito de Deus está me esperando lá na frente. Aleluia.